A paz do Senhor, irmãos e amigos da Escola Bíblica Dominical. É um prazer mais uma vez compartilharmos e aprendermos a Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição número 2, que traz por título O Despertamento Espiritual, um Milagre. O nosso texto áureo encontra-se no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 11, que assim nos diz: E isso digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A verdade prática nos exorta quanto ao despertamento. Vamos realizar a leitura. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se nos livros de Esdras, capítulo 1, versículos 1 ao 7, Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Não deixem de realizar a leitura, pois toda nossa lição estará baseada nesses versículos. E por falar em leitura bíblica em classe, conforme podemos perceber nessa leitura, que o decreto do rei Ciro já estava lavrado. Os judeus poderiam voltar à sua terra, reerguer os muros de Jerusalém e reconstruir o Santo Templo. No entanto, a tarefa parecia bastante difícil. A maioria dos judeus estava acomodado à vida na Babilônia e não estava dispostos a voltar à terra de Israel para executar o plano de reconstrução. Somente o Espírito Santo poderia levantar homens necessários ao desempenho de semelhante tarefa. Foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor suscitou homens que não se prendiam a coisas efêmeras dessa vida e cuja visão estava na redenção da linhagem de Israel. É de um despertamento semelhante que tanto precisamos nesses tempos difíceis. Quando falamos em reconstruir, entendemos que não é fácil o processo de reconstrução. Por isso, em meio a crises e dificuldades, temos que estar dispostos, deixar nossas vaidades pessoais e iniciar o processo. Deus conta comigo e com você em meio à crise mundial, nacional e muitas crises de ordem pessoal. Vamos ao ponto 1. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Está em Esdras, capítulo 1, versículo 1. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Está em Isaías, capítulo 26, versículos 12, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6. Deus usa instrumentos para cooperarem com Ele, mas o autor do despertamento é Ele mesmo. Por isso, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro, mas na verdade nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. A vontade divina é a causa final de todas as coisas. Ela é absoluta e imutável, não condicionada por nada além de si mesma. Todas as coisas são sua consumação. A criação e a preservação do governo, a eleição, a reprovação, a morte de Cristo, a salvação, a santificação, o sofrimento dos santos, a existência, o curso da vida e o fim, e até mesmo os menores detalhes da nossa vida, conforme Mateus 10, 29. Uma vez que todas as coisas encontram sua causa última na vontade de Deus, é usual distinguir entre os aspectos eficazes e permissivos da vontade de Deus. O aspecto eficaz da sua vontade é cumprido de forma causal ou ativa. Não é apenas aquilo que Deus consente, mas também aquilo em que Ele deseja.
Por outro lado, o aspecto permissivo da vontade divina é aquele que tem uma autorização para ocorrer através da intervenção não controlada de criaturas racionais. A vontade de Deus é revelada aos homens de várias maneiras. Pela palavra falada, por meio de sonhos e visões, pelo mundo natural e pelos ventos históricos, no futuro reino de Deus e pelas sagradas escrituras. Deus nunca deixou de falar com o homem. Desde o passado, Deus já comunicava com o homem. Quando na criação do primeiro homem, a Bíblia relata que na viração do dia, Deus passeava pelo jardim. Qual era o propósito de Deus? Encontrar-se com Adão para comunicar-se com ele. O homem que foi se distanciando de Deus e perdendo essa intimidade. Nosso contato com Deus precisa ser através da oração. Nós precisamos entender que somos dependentes de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos ao ponto 2. As finalidades do despertamento. A restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com o rei Ciro. Embora ele fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu sua vontade no seu espírito, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os seus desígnios relativos ao povo de Israel. Conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes, conforme Isaías 44, 28, 45, 1 a 6. Quando o propósito de Deus chega ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início do seu reinado, o rei Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá, conforme Esdras capítulo 1, versículo 2. Começava-se a restauração nacional do povo israelita. O tópico 2 vai falar sobre a restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não a orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam o despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Provérbios 23 e 26, Deuteronômio 6 e 5 vai nos exortar sobre esse ponto. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muito dos costumes dos babilônios, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus. Não servir aos deuses das nações, não adorar aos ídolos antes do exílio. Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça. Está escrito lá em Isaías, capítulo 1, versículos 2 ao 6. Mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e restauração do homem. Encontramos sempre esses dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e os juízos. Vamos conferir em João capítulo 16, versículos 8 ao 9. Vejamos esses dois aspectos. Primeiro, o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Foi o Espírito Santo que convenceu de pecado a mulher samaritana e fez Zaqueu confessar a sua falta.
O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus, conforme Isaías 6:5. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. Vamos ler 1 João, capítulo 1, versículo 7. O segundo aspecto, mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Vamos ler 1 João, capítulo 1, versículo 9, capítulo 2, versículo 1 a 2. Este era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades também não mudam. Está em Atos capítulo 13, versículo 38. Nosso Deus é o mesmo. O que precisamos é despertamento espiritual e visão de Deus. Quando Deus age em favor do seu povo, ele apenas ordena e reis obedece. Vejamos um exemplo claro nessa lição, onde o rei Ciro beneficiou sensivelmente os judeus exilados em Babilônia. A consequência lógica, sua política foi o decreto que permitia aos judeus o retorno à sua terra. Assim, em fiel obediência a Deus, Ciro decidiu repatriar o povo judeu. Providenciou autorizações para que eles voltassem e reconstruíssem a cidade e o templo para seu Deus. O cuidado de Deus com seu povo é maravilhoso. Vamos ao ponto 3. Deus cumpre as suas promessas. A finalidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia. Diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro da Pérsia, Deus renova suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória, da glória de Cristo. Deus renova as suas promessas de bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção que faz parte dos rudimentos da doutrina, conforme Atos capítulo 2, versículo 38. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 11. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Jesus, conforme podemos ler em Isaías capítulo 53, versículos 3 ao 5. Vejamos o que está escrito no tópico 3. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambientes de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu na oração e só poderá prosseguir se continuar acesa a chama da oração. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso, hoje como no dia do Pentecoste. Todavia, isto só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Deus é fiel em cumprir suas promessas dadas ao seu povo. Além de vivificar e renovar as suas promessas, Ele também renova a fé dos que estão abatidos. Promessa é para quem acredita e tem fé. Nada adianta esperar por promessas se não buscarmos incessantemente por elas com fé e avivamento espiritual.
Afinal, o que são promessas? Embora se refira ocasionalmente à palavra do homem, o uso característico da palavra promessa nas Escrituras relaciona-se com o que Deus declara que fará acontecer. Embora possamos inferir as promessas feitas entre o Pai e o Filho antes da criação, a primeira grande promessa de Deus aos homens está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e inaugura uma sucessão que em uma crescente clareza do detalhe, desde o seu anúncio, fala sobre a vinda do Messias, o Salvador. Uma grande variedade de promessas está mais ou menos ligada de uma forma direta a essa grande promessa central, inclusive a nova aliança, o derramamento do Espírito e a restauração de Israel. E finalmente o novo céu e a nova terra. Todas essas promessas estão descritas nas Escrituras Sagradas. Paulo demonstra que a promessa de Deus tem a qualidade de uma aliança, porque cada palavra de Deus é segura e certa, livre do legalismo e da dependência do esforço do homem. Vamos conferir em Gálatas capítulo 3, versículo 16 e 18. Nós falhamos, mas as promessas de Deus não falham. Vamos para o ponto 4. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. O culto que foi estabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava, conforme podemos ler em Neemias, capítulo 12, 44 a 47. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4 e 6. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. E esta forma de proceder, esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros, conforme podemos ler em Salmo 119, versículo 63. Podemos ler: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Concluímos esse tópico com estas mensagens. Um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra. Depois que houve o despertamento no retorno do exílio babilônico, não houve a introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus. Para encerrarmos nossa lição desse domingo, vamos esclarecer um pouquinho sobre o que é despertamento espiritual. Antes de mais nada, é um retorno à vontade de Deus. Todas as vezes que os crentes voltam aos princípios das Sagradas Escrituras, dá-se um despertamento espiritual. Foi assim no tempo de Josias e na época de Esdras. E ao mesmo se verifica quando o povo de Deus hoje predispõe a executar as tarefas que o Senhor lhes entrega. Mas o que é necessário para viver um grande despertamento espiritual? Em primeiro lugar, é necessário se voltar às Sagradas Escrituras e obedecer todos os seus princípios. Nesse ponto, devem cair por terra as nossas conveniências e comodidades. Somente a vontade de Deus é que interessa. Em segundo lugar, é necessário buscar com redobrado favor a presença de Cristo. Afirmou certa vez um teólogo que a história se cala acerca dos avivamentos que começaram sem oração. Quer nos tempos bíblicos, quer nos dias de hoje. Não pode haver avivamento sem oração. É um princípio básico do qual não podemos fugir. Em terceiro lugar, não podemos perder o nosso primeiro amor. A igreja de Éfeso, por exemplo, sofria desse mal crônico. Exteriormente, não poderia haver igreja tão doutrinada como aquela. No entanto, eles estavam longe do seu primeiro amor. E se a força do nosso amor não corresponder aos primórdios da nossa fé, carecemos rogar as misericórdias do Senhor para que um novo despertamento espiritual venha renovar o nosso amor. Que venhamos
a guardar esses 3 princípios básicos: voltar às Sagradas Escrituras, obedecer, buscar a presença de Cristo em oração e não perder o nosso primeiro amor. Só assim estaremos aptos a um verdadeiro despertamento espiritual e aguardando as promessas de Deus se cumprirem em nossa vida. Deus abençoe cada família e até a nossa próxima lição.